Olá a todos, espero que esse vídeo alcance você e sua família em paz e saúde. Bem-vindos à nossa série Componentes. Essa é a aula do CI NE 555, um cronômetro de precisão que é muito versátil e até hoje muito usado. Se você ainda não é inscrito no canal, deixe já o seu like, sua inscrição e também o seu comentário. Então, sem demoras, vamos à nossa aula? Pau na máquina. Bons estudos. Bem, então vamos à nossa aula. Vamos falar hoje sobre o NE555, que é um circuito integrado pequeno, antigo, mas muito versátil. O CI-NE 555, geralmente encontrado nesse invólucro, mas não é o único, tá? Detalhe aqui, ele tem dezenas de fabricantes diferentes, muitos fabricantes diferentes pelo mundo inteiro, e além desse com o pino, ele também tem encapsulamento para SMD, né? E para outros tipos de encapsulamento também, tem até com 14 pinos. Então, vamos a isto. Ele é basicamente o NE555 é um temporizador de precisão. E entenda por temporizador de precisão o seguinte: ele vai ser colocado no circuito tanto para temporizar quanto para gerar frequência, ou seja, para ser a clock, para ser um oscilador. Então, só por isso você já vai entender que a gama, o leque de aplicações deste componente é muito amplo. Por que nós estamos estudando ele? Tá? Porque ele é base para vários outros circuitos. Tá? Você entendendo como funciona esse circuito integrado e como funciona os seus modos de operação, você também vai entender vários outros circuitos. Tá? Bem, internamente nós vamos ver mais ou menos isso. Antes de continuar, tá? Você pode clicar no card aqui em cima, tá? Ou ir lá no curso de eletrônica fácil e prático, na aula número 15. Lá eu destrincho esse circuito integrado de maneira mais ampla, mais profunda. Não é o que nós vamos fazer aqui hoje. Nós vamos falar aqui basicamente dele, mas lá naquele vídeo, se você ficar interessado, no eletrônica fácil e prático, na aula 15, eu falo de maneira mais profunda. Mas vamos daqui passar para a gente poder relembrar, para quem já viu, ou para ter uma ideia, quem está aqui agora pela primeira vez. Vamos lá. Nós somos nesse circuito integrado apenas 8 pinos, e eles são os seguintes. O pino 8, que é o VCC, está ligado a esses 3 resistores internos aqui. Isso aqui é a área interna é o esquema interno do 555, que é nada mais do que um divisor de tensão. Então, se eu tiver aqui 12 volts, aqui nesse ponto, entre esses 2 resistores, eu vou ter 8 volts, aqui eu vou ter 4 volts e aqui eu vou ter 0 volts, que é o negativo, naturalmente. Depois, nós temos 2 amplificadores comparadores que estão aqui. Notem que um está ligado na área positiva, né, que é aqui embaixo, o outro está ligado na área negativa, que isso quer dizer o seguinte, que eles vão funcionar. Esse, tá, que é o threshold, vai funcionar como um limitador ou limiar ou um teto nessa tensão, vai ser uma tensão de referência de teto máxima, tá? E esse aqui de baixo, que está ligado ao pino 2, que é o trigger, que trigger é gatilho, né? Vai funcionar exatamente como a palavra diz, gatilho. Vai fazer um disparo a partir de uma certa tensão. Então, enquanto o pino 6 indica que quando ele chegar a certa tensão, essa condição aqui vai mudar dessa saída. Aqui no trigger, no pino 2, indica que quando a tensão descer a partir daquilo, isso vai disparar um gatilho, certo? Depois, o que nós temos aqui é um flip-flop. Né? Nós já vamos falar de flip-flop aqui nessa playlist sobre componentes. Há muita coisa ainda a se dizer, mas o que um flip-flop faz? O flip-flop é o seguinte: você tem uma saída aqui, que é esse pino 1, você tem um set e um reset, né?
O set, quando ele recebe um pulso aqui, ele vai setar. Isso aqui vai para uma condição e fica naquela condição. Enquanto não acontecer nada que mude aquela condição, ele permanece nessa condição. E o reset vai fazer com que essa condição volte à condição natural, a anterior. Então vamos lá simular uma coisa. Vamos dizer que aqui a posição agora é 0. Aqui é 0. Se eu der um pulso 1 aqui, esse 0 vai se transformar em 1. Mesmo que 1 acabe aqui, isso continua sendo 1. Até que aqui no reset, entendeu? Apareça 1 de novo. Entendeu? Então quando aparece 1 aqui, ele vai resetar e ele volta a ser 0. E aí, voltando a ser 0, ele só volta a ser 1 de novo se no set aparecer condição 1 de novo. Certo? Então o flip-flop faz isso. Ele é uma chave, é como se fosse o interruptor da sua casa. Né? Quando eu aperto lá o interruptor, o botão, ele vai ligar a lâmpada. E a lâmpada permanece ligada, né, enquanto eu não apertar o botão para desligar essa lâmpada. É exatamente isso que faz o flip-flop. Tá? Temos aqui, claro, no pino 4, um reset, que é um botão para resetar o flip-flop, ou seja, para reiniciar todo o circuito integrado. Em certos circuitos, isso vai ser necessário. Certo? Depois disso, nós temos aqui uma saída invertida, tá? Que quer dizer que se aqui for 0, aqui vai ser 1, e se aqui for 1, aqui vai ser 0, né? E temos também aqui um descarregador no pino 7. Você vê aqui que quando há uma condição aqui, né, excita a base desse transistor, né? E esse transistor aqui está ligado ao pino 7. E se eu ligar uma parte aqui do meu circuito, que é o pino 7, a uma coisa qualquer, vamos dizer, quando isso aqui estiver em condição 1, ele vai me dar condição para a massa, ou seja, para descarregar alguma coisa no circuito. Então, o que ele faz basicamente é isso, né? Temos aqui a entrada de alimentação, temos aqui o nosso reset, nós temos aqui o nosso GND, alimentar, resetar, GND. Aqui temos o set, que vai me descarregar uma parte qualquer do circuito, caso seja necessário. Às vezes não é usado esse pino, tá? Tem o count aqui também, às vezes não é necessário, que isso aqui é um controle de tensão. Muitas vezes não é usado, mas vejam que como ele está ligado aqui, ele vai influenciar nessa leitura que ele faz desse nosso divisor de tensão. Então, quando eu quero estabelecer uma tensão aqui específica, além do meu divisor de tensão, eu posso entrar aqui com uma tensão qualquer para poder alterar esses parâmetros aqui do nosso divisor de tensão, tá? Mas isso não vamos usar agora. Então o que temos aqui basicamente são dois amplificadores comparadores que, conforme a tensão que entra aqui no limiar, que é o pino 6, que é o threshold, que é limiar, entenda isso como teto, né? E o 2, que é o gatilho, né? E nossa saída, que é onde vai sair ou a frequência ou o comando que nós quisermos que saia, né? Pode parecer complexo, mas se você quiser, volto a falar, vai lá no Eletrônica Fácil e Prático, no vídeo número 15, eu falo especificamente, mais profundamente e com mais detalhes desse nosso menino aqui 555 para vocês saberem, tá? Seguindo então, aqui estão a vista dele por cima. Aqui, às vezes você vai ver essa marquinha aqui no meio nele, mas pode ter também uma bolinha aqui junto ao pino 1. E todo o circuito integrado vai ser assim. Da marca vai começar a contar por aqui por cima, olhando ele por cima, né? Isso aqui é uma vista de cima. 1, 2, 3, 4. O pino do outro lado, ao último pino aqui, vai ser o próximo pino, sempre, tá? 5, 6, 7, 8. Então veja que é uma contagem anti-horária, tá? No sentido anti-horário. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Né? Normalmente aqui está ligado o VCC. O VCC, nesse nosso circuito que nós vamos propor, vai estar ligado ao reset, porque nós não vamos resetar. Então aqui o reset funciona de maneira invertida, né? Vamos dizer assim,
Quando ele está alimentado com a tensão da nossa fonte, ele está desligado. Se você tirar a tensão da fonte aqui, ele reseta o nosso circuito. Então, como nós não vamos ter botão reset, nós ligamos aqui o pino 8 ao pino 4, para que a gente possa ter o funcionamento do nosso circuito integrado. Se você alimentar só o pino 8, ele vai estar sempre resetando, ele não funciona, tá bom? Então, pino 8 e pino 4 vão estar sendo alimentados, tá? A exceção disso é quando você quer resetar o circuito, que aí você bota aqui uma chavinha, onde abre esse circuito, e quando abre aqui a alimentação do 4, ele reseta, né? Pino 1, GND, né? O 5 nós não vamos usar, tá ok? O pino 3 é a nossa saída, que vai fazer o nosso trabalho, tá? E aí temos aqui ainda o threshold, né? Tá? E o trigger. Bom, então vamos lá para a gente poder trabalhar. Temos aqui a descarga, que é feita pelo pino 7, que é aquele onde está ligado o transistor, né? Voltando lá, aqui ó, o discharge, que é descarga, tá? Ligado aqui ao nosso transistor. Isso é só uma visão geral para a gente conhecer no que a gente está mexendo, tá ok? Vou iniciar a gravação então. Foi iniciada. Tá lá, tá ok. Isso. Bem, então voltamos para cá, aqui para o Tinkercad. Eu montei isso aqui no Tinkercad porque é um programa gratuito. Você não precisa baixar ele no computador. Você tá vendo? Tinkercad, né? Se vocês quiserem, depois eu faço um vídeo para explicar para vocês como é que funciona esse Tinkercad. Ele disponibiliza para você placas, componentes, para você poder fazer vários testes e fazer as suas experiências, mesmo que você não tenha os componentes. Então, se você não tiver os componentes em casa, você não fica excluído de fazer esse teste e provar o funcionamento, porque tem aqui um simulador que é bem mastigadinho, bem explicado, tá? Temos aqui uma fonte de alimentação, tá ok? Nós temos aqui a nossa protoboard, que é uma placa de projeto, né? Nossa placa de projeto. Quem não sabe como funciona, olha aqui. Eu vou dar aqui uma pincelada na protoboard para que vocês possam saber. A protoboard, essa é um tamanho básico, tá? Mas tem maiores e menores. Mas basicamente é isso aqui, tá? As duas laterais aqui, vocês veem que tá aqui negativo e positivo. Se eu passar aqui a linha, você vê que tudo fica verde, tá vendo? Ó? É porque todos esses furos são uma mesma conexão, tá? Eles estão na mesma conexão. Isso aqui é tudo negativo, isso aqui é tudo negativo, positivo, tá? O de baixo tudo positivo e o de cima tudo negativo. Aqui também, ó, tudo negativo, tudo positivo. Bem, já aqui vocês veem que aqui são sempre de 5 em 5, tá vendo? Ó? Aqui o 5, a fila 1, a fila 2, a fila 3, 4, 5 até a fila 30, tá? Que é desconectada dessa aqui de baixo. Tá vendo que aqui tem uma linha cinza, uma barra cinza? Lá na protoboard nós vamos ver que isso aqui é uma calha, né? Uma valeta que existe aqui. Então, o que nós temos aqui? Esse pino aqui, tá ligado nesses 5 pontos aqui. Qualquer coisa que eu coloque aqui, nesse ponto, nesse ponto, nesse ponto, nesse ponto, vai estar ligado nesse pino aqui da minha chave. Certo? Da mesma forma desse lado. Esse pino aqui tá ligado a esse ponto, a esse ponto, a esse ponto e esse ponto. Então, qualquer coisa que eu coloque em um desses 5 pontos aqui, desses 5 nós, é a mesma coisa que colocar nesse pino, tá? Então, o que temos aqui? Nós temos o nosso CI 555, aqui está o nosso pino 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. E vejam que o meu pino 1, né? Meu pino 1 tá ligado aqui, que vem pro terra, tá vendo? Ó?
esse fio preto aqui vem para o terra. Meu pino 1, olha lá o verdinho lá para cima, certo? Meu pino 2 tá ligado aonde? Nesse fio aqui, que vem até minha chave, né? Que liga aqui na minha chave e liga também no meu resistor, que vem ao positivo, ok? Então isso quer dizer o seguinte, que quando eu estou com a chave desligada, eu tenho aqui o que? 5 volts, porque os 5 volts vem aqui, passa pelo meu resistor e alimenta aqui meu pino 2. Urbano, mas não tem um resistor aqui, aqui deve ter menos de 5 volts. Só que a corrente que esse meu pino 2 necessita é muito pequena. Como a corrente é muito pequena, a queda de tensão em cima desse resistor é muito pequena também. Aqui eu devo ter mais ou menos 4,8. Se eu alimentar com 5 volts, tá? Eu estou botando 5 volts aqui, mas vamos ver que nós podemos alimentar nosso circuito com outras tensões, tá? Estou falando 5 volts só para ficar mais fácil, mais didático para vocês entenderem. Então aqui entra, vamos dizer, o positivo, vamos dizer que seja 5 volts, passa por aqui, aqui deve chegar a 4,9, 4,8 volts. Por quê? Porque a corrente que é debitada aqui para alimentar o nosso 555 é muito pequena. Então a queda de tensão também será muito pequena, certo? Então temos aqui isto. E quando eu apertar meu botão, que esse ponto vai conduzir para cá, veja que esses meus 5 volts vão ser drenados para a massa. Então aqui, em vez de eu ter 5 volts, eu vou ter 0. Então o botão apertado, eu tenho 0 volt aqui. Ele tem que zerar, certo? Depois nós temos o nosso pino 3, que é o pino de saída. Lembra lá no nosso esquema, o pino de saída, que vem aqui para o nosso resistor, que vai sim esse fazer o controle da corrente para o nosso LED, que vem aqui no positivo do nosso LED, tá vendo? Ó? Resistor, pino 3. Daqui do resistor vem para esse fio, tá vendo? Ligado através desse terminal, para esse fio para alimentar nosso LED. Tá? Aqui é um resistor de 560 ohms, mas lá eu coloquei um de 520. Deixa eu até mudar aqui para 520, né? Pronto, já está 520. Olha aqui, ó, mudei lá, já mudou até a cor aqui, tá vendo? Tava com azul ali, já tá com o vermelhinho ali para 520 ohms. 5, 2, 0 aqui, 520 ohms, tá vendo? Já mudou nossa corzinha aqui para ficar na cor certinha do nosso resistor. Se eu mudar lá para 560 de novo, vai mudar de novo, ó. Passei 6 aqui, ó, já passou para azul aqui de novo, tá vendo? Mas vamos botar os 520, que é o resistor que eu botei lá, que eu vi que dava a corrente certa para o nosso LED. Então, botamos aqui o nosso resistor de 520 ohms. Vem até esse fio, do fio vai até o positivo do nosso LED e depois vai ser polarizado aqui para a massa pela porta negativa, tá? O pino 4, como eu disse para vocês, é o reset, que nós não vamos precisar resetar, então eu vou alimentar ele com 5 volts direto aqui, ou alimentar ele com positivo, como eu já disse, 5 volts é só a presunção de funcionamento do nosso circuito integrado, e pronto, aqui ele está sempre pronto, sempre ligado. Do outro lado, pino 5 nós não vamos usar, tá? Pino 5 não é usado. Ficamos aqui com pino 6 e pino 7. Fechamos curto entre os dois, porque os dois vão ficar na mesma referência aqui da nossa carga do capacitor, tá? E já vamos ver isso aqui. Aqui o pino 6 e 7, através desse jumperzinho azul, ó, estão conectados juntos, tá vendo? Aqui é o pino 6 e aqui o pino 7. Aí tem esse jumper, é roxo não, isso aqui é roxo. É roxo. Um jumperzinho roxo que nós colocamos aqui, que tá lá para juntar os nossos dois pinos. O pino 7 e 6, né, consecutivamente, vão até esse jumper que vai ao positivo no nosso capacitor e vai a um extremo do nosso resistor de descarregamento, né? E aí vamos ver que ele vem aqui aos nossos 5 volts, tá? Ou positivo, como você quiser.
tá? E depois aqui a nossa alimentação no pino 8, tá vendo? Então, o único pino que não foi ligado foi o pino 5, que não é necessário nesse projeto. E temos aqui o nosso circuito pronto. E o que faz este circuito? Este circuito é um temporizador, uma minuteria. Quando eu aperto este botão, tá? Este botão aqui, ele dá um pulso, tá? O que faz? Ele dá um pulso negativo, ou seja, ele zera o nosso pino 2. Quando o pino 2 zera, tá? É feito o carregamento aqui do nosso capacitor. O capacitor carrega. E quando ele carrega, o que acontece com a nossa lâmpada? Vai acender. Porque lembra daqueles dois amplificadores lá atrás? A tensão vai subir por causa do carregamento do nosso capacitor. E agora ele deu condições para acender o nosso LED. A nossa saída aqui entendeu que a condição lá, o flip-flop foi setado. E aí o nosso LED acendeu, né? Conforme eu tiro o dedo do botão, eu inicio agora a descarga desse capacitor. E ele começa agora a perder carga para o circuito, né? Ele está agora fornecendo carga aqui para o nosso circuito. E aí, conforme a tensão aqui vai descendo, né? Nós vamos chegar aqui num ponto que eu vou ter só a tensão aqui que vem da minha referência, né? E o que acontece? Muda a minha condição de novo. Lembra dos dois amplificadores comparadores? Um está funcionando como limite e outro funcionando como gatilho, né? Então, quando chega a esse limite, o que acontece? Ele muda o estado. Mudou o estado do meu flip-flop, o meu LED apaga, né? Então, vamos agora fazer uma simulação, tá? Mas antes da simulação, eu queria mostrar... Eu sei que isso aqui ainda não é do Tinkercad, mas é interessante para vocês verem. Antes de nós fazermos a simulação, ver aqui em cima, ó. Deem uma olhada aqui em cima. Aqui em cima você tem a visualização do circuito, que é essa que nós estamos vendo agora. Mas eu posso visualizar esse circuito depois que eu monto ele aqui, automaticamente ele já faz o esquema. E eu posso visualizar aqui o esquema, ó. Vou mudar aqui, olha aqui meu esquema. Vou ampliar aqui. Olha, ampliei. Tá vendo? Esse é o esquema que está montado naquela placa. Tá vendo? Aqui a chave. O resistor de 0,52, aqui de 52 ohms, tá vendo? O LED, o nosso CI 555, só que aqui, em vez de aparecer os pinos, aparece a função, né? Esse programa ele já dá a função de cada pino, que é até interessante, né? O nosso resistor, né? De 10K, que vai lá para nossa chavinha. O resistor de 100K, que trabalha aqui na carga do nosso capacitor, né? Que vem aqui, tá vendo essa bolinha aqui, ó? Essa junção, olha o que ela tá juntando aqui, o pino 6 e 7, tá vendo? Como nós fizemos o jumper, vai aparecer aqui já, ó. Já apareceu aqui o nosso nó, não é? O nó feito direitinho aqui, né? E o nosso lado aqui indo ao positivo da nossa bateria e o negativo correndo aqui por baixo. Então P1 negativo e P1 positivo, ok? Então vejam que aqui eu posso mudar. Mais ainda, olha que legal. Se eu vir aqui, ó, nessa seta aqui, ó, é a lista de componentes. Eu montei e ele fez a lista de componentes. Olha lá que legal. O 1 é o cronômetro, ele chama de cronômetro, que é o 555. C1 é um capacitor de 47 microfarads por 16 volts, polarizado, tá vendo? R1, um resistor de 100K, resistor, tá vendo? D1 é um LED vermelho. Aqui, ó, P1 é uma fonte de energia, ele coloca lá a fonte também, né? Claro, você não vai comprar a fonte para fazer isso, espero que você já tenha, né? S1 é o botão,
é um interruptor. R2 é o resistor de 10K, que faz a nossa alimentação lá do pino para poder receber o toque para zerar, né? E R3, o nosso resistor que limita a corrente do nosso LED, que vai ser acionado pelo nosso pino 3. Então olha que legal. Você pode fazer o download disso para dentro de si, para dentro do seu computador, entendeu? Tem o esquema, que também você pode fazer download, e tem também aqui a animação. Mais do que isso, a animação, você chega e você pode agora fazer o seguinte: você pode aqui simular aqui, ó, iniciar simulação, ó. Eu ligo, né? Tá vendo que o meu LED ligou, né? E agora apagou. Por quê? Quando ele liga, ele já vem no estado 0. Estado 0 vai ligar o meu LED. Fez o carregamento, descarregamento do nosso capacitor. E agora que o capacitor está carregado, o que acontece? Ele agora está desligado, está em espera. Vamos ver aqui que eu botei aqui para alimentar esse circuito 12 volts. Eu estava falando de 5 volts, mas eu estou alimentando esse circuito com 12 volts. Urbano, ele funciona com 5? Funciona. Se você puser 5 volts nesse circuito, funciona tudo. Por causa desse resistor de 520, talvez o LED acenda um pouco mais fraquinho. Mas funciona também, tá? Não deixa de funcionar por causa disso. E atenção, não vai alterar o tempo. Prestem atenção nisso. Os tempos apurados com o circuito em 12 volts, desculpe, vão ser os mesmos tempos apurados com 5 volts. Vai diminuir aqui a intensidade do brilho do LED, mais nada. Nenhuma outra alteração no circuito vai ser encontrada com a redução da tensão. Por isso que isso aqui é um cronômetro, isso aqui é um reloginho de alta precisão. Porque a tensão não influi no tempo. Entendeu? Então vamos lá. Veja que o consumo dele aqui em espera de 1,30 mA, ou seja, isso aqui é muito, muito pequeno. É quase nada. Não dá para acender um LED pequenino. Não dá. Um LED pequenininho não acende com essa corrente. Então, temos aqui 12 volts. Se eu mexer aqui nos botões, eu posso alterar tanto a corrente quanto a tensão da minha fonte, tá? E tá ligado. Se eu aperto aqui o botão, ó, vou apertar o botão. Apertei, tirei o botão, ó. Ele ligou meu LED, ó. E agora desliga. E olha para quanto vai a corrente quando eu aperto o botão, ó. 19,5 mA. Isso aqui é um LED vermelho, o máximo dele é de 20 mA. Tirando aqui 1 mA, 1,30 mA, que é o consumo do nosso circuito. Então o LED aqui deve estar consumindo uns 18 mA mais ou menos. Então tá ótimo, tá bem dimensionado, né? Fica aqui com um bom brilho e ainda dentro da faixa de operação dele. E olha lá, ó, liguei aqui. Ele ficou um tempo, cerca aí de uns 4 segundos, creio eu, e desligou. Mas eu posso parar a simulação e posso fazer o seguinte: esse capacitor aqui, que é 4,7, aliás, 47 microfarads, podemos mudar para um de 100 microfarads, por exemplo. Quase mais do que dobramos a sua capacidade. E agora, ó, tá vendo? Ele agora passou a ser um de 100 microfarads. Se eu iniciar a simulação de novo, não muda a tensão, não muda consumo, mas olha quanto tempo o LED ficou aceso agora. Bem mais. E estamos aqui esperando. Agora desligou. Tá vendo? O tempo do LED dobrou. Urbano, esta é a única maneira de alterar o tempo que isso fica ligado? Não. A outra maneira é alterar esse valor desse capacitor aqui. Desculpa, o capacitor a gente já alterou. É alterar o nosso resistor. Vamos pegar agora, fazer um exercício aqui, que é mudar esse capacitor
para 10 microfarads, né? E vamos iniciar aqui nossa simulação. Ele ligou e desligou. Quando eu apertar aqui, olha, veja que eu vou apertar, soltei, coisa de 1 segundo e meio, ele desliga logo, né? 1 segundo e meio, 2 segundos, desliga. Agora, podemos pegar esse resistor aqui, que é de 100K, e passar ele para 1000. 1000K, ou seja, 1 mega ohm. Lembre-se que esse capacitor aqui nós não mexemos, né? E aí vamos apertar aqui agora. Olha lá. Tá ligado o nosso LED. E vai continuar ligado bastante tempo ainda. Tá ligado? Agora desligou. Pelo que eu vi aqui, deu mais de 10 segundos. Então o que que acontece? Eu posso ajustar trocando o meu vamos dizer, o meu capacitor, mas posso também ajustar trocando a minha resistência aqui, ó, o meu resistor. Ah, Urbano, onde é que eu posso usar isso? Você pode usar isso numa monitoria, minuteria de casa, né? Naqueles corredores que você passa, que você toca lá para acender e depois a luz apaga sozinha, por exemplo, né? Então, o que você pode usar aqui, ligar aqui um transistorzinho, um BC, junto com um relézinho, e esse relé pode acionar uma lâmpada, um motor, o que você quiser. Aqui no lugar do resistor, você pode botar um trimpote, que fica até melhor. Você pode até conjugar um resistor. Eu digo que você tem que botar no mínimo um resistor de 10K aqui, tá? E um trimpote, por quê? No mínimo, porque aqui se você botar um trimpote, insere com esse resistor, e você pode botar o trimpote a 0. Se você colocar o trimpote a 0, você está jogando 5 volts, a fonte toda aqui nesse pino, e não é bom que ela esteja toda nesse pino, tá? Então sempre deixe um resistor aqui, nem que seja de 1K, entendeu? Para poder controlar essa corrente que vai aqui pro nosso pino 6 e 7, tá ok? E aí bota aqui um tripote de, vamos dizer, de 500K, por exemplo. E aí você pode ajustar o tempo que você quiser. O tempo que aquela lâmpada vai ficar acesa toda vez que vocês clicarem lá no botão, ok? Vamos ver o circuito aqui então, o circuito ao vivo e a cores, né? Vou montar ele numa plaquinha aqui e já volto. Vamos lá. Bem, então viemos cá para a bancada e aqui está exatamente aquilo que tínhamos lá no Tinkercad. O que fizemos na simulação está aqui. Vamos só revisar. Nós temos aqui o nosso switch, né? Temos aqui os jumpers ligados no positivo, tá vendo aqui, ó? Minha fonte está no positivo, a fonte no negativo. Aqui em cima, estou transferindo aqui o positivo daqui de cima aqui para baixo, para que os jumpers aqui de baixo também possam ter positivo e negativo, como na fonte. Aqui nós temos o resistor que vai me acoplar esse switch ao nosso pino 2. Lembrem que ele vem aqui, ó, pega 5 volts, pega a tensão aqui, já não vou chamar de tensão porque eu estou alimentando com 12 volts. Pega o mais B, traz até aqui, vem para esse ponto, desse ponto, pega na chave e vem também para o pino 2. Então aqui, se eu for ver agora, eu tenho 5 volts, desculpa, vocês vêm com 5 volts. Tenho aqui tensão da fonte, os 12 volts da fonte aqui. Quando eu clico aqui a chave, eu passo de ter os 12 volts da fonte, passo a ter 0. Ou seja, momentaneamente, eu estou aterrando, né? É como se eu estivesse aterrando o meu pino 2. E aí eu dou um pulso. E aí vai acender o meu LED. Esse resistor aqui é o resistor de descarga e aqui o capacitor de carga. Que estão ligados aqui, tá? Aqui tem um jumperzinho branco, não tinha outra cor aqui. Talvez não esteja muito bom para enxergar, mas vocês podem ir no Tinkercad. Estão ligados exatamente igual como no Tinkercad, pino a pino, tá? Para quem não está acostumado com o Tinkercad,
Vocês vão ver lá que aqui tem números, né? Aqui vai de 1 até o 30. E aqui as letras, A, B, C, D, E, ok? Então, vocês acham a coordenada certinha lá para fazer igualzinho. Esse meu plotter-board é idêntico, ponto a ponto, ao do Tinkercad, tá bom? Então, vamos lá. Vou apertar aqui o meu pino. Vou apertar até com a caneta aqui para vocês verem, ó. Setei. 1, 2, 3. Deu mais ou menos uns 4 segundos. Deixa eu tirar aqui o relógio. Fazer uma coisa melhor. Vou colocar aqui o relógio. Né? E vamos dar um start aqui. Acho que dá para ver. Segundos. Deu 6 segundos. Aqui, esse com esse resistor. Esse é um capacitor de 47 microfarads, né? 47 microfarads. Vamos colocar aqui um outro capacitor. Deixa eu ver qual o outro valor que eu tenho aqui. Um outro capacitor de 100 microfarads. Tem um aqui de 100 microfarads. E vamos colocar ele aqui. De 100 microfarads. Lembrando que isso aqui é um capacitor polarizado, tá, gente? Vocês não podem ligar invertido. Essa parte aqui, essa parte que tem a cintazinha, é a parte negativa, tá? Então tem que estar polarizado na posição certa. Né? Esse aqui vai lá pro, o positivo vai lá para o pino 6 e 7, tá? E a outra parte vai para o negativo. Né? Vamos ligar aqui. Certo? Vamos zerar aqui o cronômetro. Deixa eu colocar o relógio de um jeito que dê para ver um pouquinho mais o LED, né? E vamos setar aqui, ó. Ih, deu errado. Vamos lá de novo. Bom, mudei um pouquinho aqui a posição, tá, gente? Para poder ver o relógio aqui. Então vamos aqui, clicar juntos. O relógio e o... Vamos lá. Agora com um capacitor de 100 micro, mantendo o resistor de 100K. 100 micro e 100K. Desligou com 12 ou 13 segundos, né? Então, isso quer dizer o seguinte: eu aumentando o meu capacitor, aumento o tempo. Mas se eu aumentar o meu resistor, também aumento o tempo. E aí eu posso, como eu falei antes para vocês, eu posso colocar aqui um tripode. Lembrando que você não pode deixar de ter um resistor aqui. Tem que ter um resistor aqui pelo menos de uns 10K. Ou de 4K7, pelo menos. E mais um tripode de 500K, alguma coisa assim. E um resistor desse aqui, você pode botar isso aqui de minutos até alguns poucos segundos. Então, esse temporizador aqui é muito bom para você colocar em áreas de visita, áreas de passagem, corredores de passagem. Você coloca esse cara aqui. Uma coisa que você também pode fazer com esse cara aqui é fazer, por exemplo, uma campainha, um bipzinho. Você bota um buzzerzinho aqui, tá? Um buzzerzinho, aquele buzzer, mini buzzer de 100 mW, de 150 mW. Por quê? O pino 3 de saída aqui, ele suporta até 200 mW. Dá para acender uns 10 LEDs desse aqui. Tá? Se você também quiser fazer uma lanterna noturna de um lugar que você queira passar com LEDs brancos, 10 LEDs dá uma luminosidade que às vezes em certos lugares dá para passar, e você pode fazer isso. Uma lanterninha noturna que fique lá num cantinho qualquer da casa, que você clique, aquela lanterna acende durante 2, 3 minutos, mesmo que seja uma luz relativamente fraca, né? Vai acender. E aí, depois de 1 ou 2 minutos, ela desliga e quase não vai te consumir energia.
né? 200 miliwatts aqui, 10 LEDs desse branco aqui. Vai dar para iluminar um corredorzinho pequeno, uma pequena sala, alguma coisa assim. Só para a pessoa caminhar ali de noite, para não esbarrar nas coisas. E fica uma luz aí de... Essa é uma sugestão, tá? É interessante. Bem, esse é o circuito mais simples que eu posso fazer com o 555. Mas, na próxima aula nós vamos ver que eu vou poder fazer um gerador de áudio com ele. Ok? Pode fazer também um gerador de sinais com o 555. Ele pode acionar motores. Pode fazer PWM. Pode fazer muita coisa esse cara aqui. E se você quiser saber o que ele pode fazer, fique até a próxima aula. Espero que esse vídeo tenha alcançado você e sua família em paz e saúde. E vamos até a próxima aula. Vamos ver mais do que esse carinha é capaz? Vamos lá. Bons estudos!